Já está no ar. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta nossa webinar. Esta é a primeira webinar da Frente Negra Gaúcha, organização sem fins lucrativos, uma OSC, que tem apenas aí 1 ano de existência, mas já está... Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Mas já estamos com bastante movimentação, atuação nas comunidades, nas redes sociais e entre os nossos integrantes. É um prazer imenso estar fazendo esse movimento aqui para todos os nossos convidados e convidadas, e especialmente aos nossos integrantes da Frente Negra Gaúcha. Este momento é um momento muito importante para a Frente Negra Gaúcha, primeiramente pela data que nós estamos aí celebrando esse Mês das Pretas. Helena, pode passar, por favor. A Frente Negra Gaúcha tem uma organização muito orgânica e coesa no que diz respeito aos seus processos filosóficos de conhecimento e organização institucional. A Frente Negra Gaúcha ela tem como missão desenvolver comunidades, periferias em seus aspectos sociais e econômicos para a diminuição da desigualdade social e étnica. E tem como visão ser uma instituição de representação política e de referência em defesa dos direitos da população negra do Rio Grande do Sul. E tem também como valores a justiça, a igualdade de direitos, solidariedade, colaboração, transparência nos processos e decisões, participação democrática, todos os seus membros e integrantes associados, e como finalidade máxima também a representação política dos negros na sociedade. A Frente Negra Gaúcha tem como linhas de atuação 3 focos específicos: políticas públicas em educação, saúde e trabalho, formação política e representação negra nos diferentes espaços de poder. A Frente Negra também tem como objetivos fundamentais promover a representação negra nos diferentes espaços de poder, seja ele municipal, estadual, federal, em qualquer espaço onde o negro pode atuar. Promover formação política, capacitação dos integrantes da instituição. Promover ações solidárias nas comunidades, nas cidades, nas vilas, onde aqui nós sejamos e estejamos presentes. Promover ações de parcerias para garantir saúde à população negra, garantir a sustentabilidade das ações da Frente Negra Gaúcha, consolidar rede de parcerias da Frente Negra Metropolitana de Porto Alegre e estruturar corpo de advogados para apoiar as ações de defesa dos direitos da população negra. Esses são os objetivos
da Frente Negra Gaúcha. Passo agora a palavra para a nossa diretora de formação política, Vanessa Muller. Obrigada, Lucas. Boa noite a todos, todas e todes. Agradeço à Frente Negra Gaúcha por me dar a honra de fazer a mediação desta importante palestra de tema tão significativo: estratégias legais de silenciamento do protesto negro. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar da Frente Negra Gaúcha. Atividade que será seguida de debate, integra o Julho das Pretas e honramos o Dia de Teresa de Benguela, da discussão das desigualdades de gênero e raça, reconhecendo que mulheres e jovens negros e negras vivem o racismo de forma mais profunda, colocando uma condição de maior marginalidade e em situação de desvantagem contra a discriminação baseada na raça e no gênero. Porém, uma pauta nos é comum, é a defesa das vidas negras. As mulheres negras organizadas no Brasil e articuladas no contexto internacional definem a defesa das vidas negras como pauta prioritária na luta política. Desta forma, o discurso é ferramenta de poder e de política relevante. Precisamos de políticas orientadas à adoção de medidas e planos de ação, incluindo ações afirmativas para assegurar a não discriminação, especialmente ao acesso a serviços essenciais. Por isso, é tão importante discutirmos nessa noite as estratégias legais do silenciamento do protesto negro. Estratégias legais que foram utilizadas pelo sistema brasileiro desde o Império até a República e que impediram o acesso de negros e negras, em sua maioria, a lugares de poder e de decisão. Inspirado em Lélia Gonzalez, nosso lema deve ser Organização Já. Ela faz parte dessa história de reivindicações e conquistas da população negra, que têm sido realizadas exterior ao sistema, pela ação do movimento negro, e não a partir de instituições do Estado. É uma honra dividir este momento com a nossa palestrante, Cláudia Campos, mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, também especialista em História Africana e Afro-Brasileira pela FAPA do Rio Grande do Sul, licenciada e bacharel em História pela PUC-RS e designer de moda pela UBRA do Rio Grande do Sul, proprietária da Clau Estampas, marca de roupas e acessórios afro-sustentáveis, que valoriza a cultura afro-brasileira por meio de sua estamparia exclusiva. Desenhada a marca e também mantém um processo de confecção sustentável que beneficia a cadeia produtiva da moda. Integrante do coletivo Casa de Joana, um espaço colaborativo de afroempreendedores de negócios, serviços e produtos. Nossa palestrante terá em torno de 40 minutos de fala. Vocês podem fazer suas perguntas no chat. Eu estarei atenta e tentarei mesclar o máximo de questões possíveis para formular perguntas à nossa palestrante. Cláudia, seja bem-vinda e a palavra está com você. Obrigada, agradeço o convite da Frente Negra, de poder dividir o meu conhecimento, né, nesse momento de que a gente está se organizando politicamente, de políticas partidárias, nesse período de isolamento social, mas que nós não podemos perder o foco, né? Então, eu trago um pouco do meu conhecimento adquirido ao longo desses anos, e agradeço o convite, né? E uma boa noite a todos e a todas. Então, eu venho trazer essa questão das estratégias legais do silenciamento do protesto negro, né? O que seriam essas estratégias legais? É um retorno que a gente faz às diversas leis que surgiram, né? Que antecederam, que estão presentes na nossa história, na história do Brasil, e que muitas vezes é necessário voltar a elas, sim, porque muitas vezes a gente fica nas discussões muito presa a conceitos, e esses conceitos, quando a gente fala em política partidária, em que a gente quer chegar, acessar a periferia, as vilas, né, a comunidade negra, nós temos que desconstruir esses conceitos que a gente adquiriu ao longo da nossa trajetória de estudo e começar a trabalhar em cima de uma linguagem que seja acessível a todos, até porque por uma questão política, né, partidária, e que a gente tem que trazer essa população e ela tem que ter conhecimento e noção da sua história. Então, hoje eu proponho
é a gente trazer, pode até passar o slide, é trazer essas discussões e de fomentar e levar além, né, para a comunidade negra, de um retorno a uma educação, que é a história que é feita no ensino básico, né, no ensino fundamental, e que a gente precisa voltar, né? Quando se diz que é necessário voltar à história, né, ler a história do Brasil, no momento que a gente lê a história, a gente vai ver onde estão as falhas desse sistema e tentar corrigir hoje para trazer melhorias para a população negra, em que, na sua maioria, ainda é pobre, né? Então, a gente vai trabalhar, eu vou trazer essas questões, e que por muitas dessas lutas que a gente tem, todas as conquistas que nós tivemos até os dias de hoje, ela não foi feita pelas instituições, ela não foi feita pelo governo, né? Não foi feita no sentido de, no âmbito governamental, em que eu falo é prefeitura, Estado, tanto Estado regional quanto federal. Ela se deu a partir do movimento negro, né? Pressionando essas instituições. Só que hoje a gente vê a necessidade de negros estarem dentro dessas instituições, não só de maneira representativa, mas representativa com poder, né? De poder de decisão, né? Poder opinar, poder levar as pautas que são discutidas no movimento negro para dentro da Assembleia Legislativa, para dentro das instâncias de poder, e de maneira unânime, né? Não um negro só, vários negros, vários políticos negros, porque isso vai, de certa forma, enriquecer a pauta, e nós vamos vencer muito, né, de maneira estratégica. Então, eu trago, já pode passar, né? Eu trago, começando lá, na lei de terras, né? Que a gente, então acho que é isso, né? Pode passar outra, que eu já até falei desse slide aí. A gente vai começar ali nas leis de terras, que eu acho que é o importante da gente começar nesse sentido. Nada que eu vou falar aqui essa noite não estou trazendo nenhuma novidade. É o que está na história do Brasil. Que a primeira questão que a gente tem, que desfavoreceu a população negra, foi a lei de terras, né? A lei de 601 de 1850. Né? Que essa lei, o que vai acontecer? Ela vai, de certa forma, criar relações de direitos e deveres dos proprietários de terra, porque até então era através dos seismeiros, poceiros, que se apropriavam das terras de forma buscando brechas legais, sem critério algum. E com o fim com a lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro, né, com a Inglaterra pressionando para terminar com esse tráfico, tiveram que buscar outras alternativas, né, para que a população a população local branca, né, pudesse ter outros benefícios. Né? Então, vai se ter essa lei de terras, que vai beneficiar esses proprietários. O início de uma oligarquia no Brasil. E a terra, ela passa a ser, até então, ela não era vista como uma riqueza, né, como propriedade. E aí ela passa a ser um potencial produtivo agrícola, né, que deve ser bem explorado por essa sociedade naquele período. E isso também vai fortalecer o processo de incentivo à imigração, né, que vai trazer uma população para vir trabalhar nessas terras. Então, já é o início de um processo também, né, de branqueamento no Brasil. Só que a gente vai observar que vai acontecer várias restrições, assim, várias proibições, né, em relação à compra dessas terras, e que nós vamos observar que nem todos vão poder, apenas já tinha terra, né, os proprietários que poderiam adquirir mais terras.
E, além disso, as terras, que eram chamadas terras devolutas, né, que não tinham dono e que não estavam sob cuidados do Estado, essas poderiam ser obtidas através de compra junto ao governo. Mas não era qualquer um que poderia comprar, porque o governo já criou regras delimitando, né, que escravos adquirir essas terras e também imigrantes. Então, foi uma forma já de começar a criar que começasse a beneficiar os antigos latifundiários, né? Que é aí que a gente vai começar também com a discussão e com a questão dessa briga da posse de terra, da disputa de terras no país, no Brasil, né? E, de certa forma, vai mostrar quem foram os beneficiados, né? E que os negros, de certa forma, foram excluídos dessa posse, porque nesse período nós tínhamos negros livres, né? Negros libertos, só que eles não tinham esse direito de comprar a terra. Pode passar para a próxima. Nós vamos ter a lei também que vai surgir, que eu vou trazendo essas leis, né? A lei do sexagenário de 1885, né? Que foi pensada, apresentada no parlamento pelo senador e ministro Manuel Dantas, que de certa forma tinha o objetivo de indenizar os proprietários, que não tinha o objetivo de indenizar os proprietários de escravo. Então, foi uma grande briga entre os abolicionistas, né, e os escravocratas, porque eles estavam perdendo um bem, né, do momento em que se tinha o objetivo de dar a liberdade aos escravos acima de uma certa idade, acima de 60 anos, isso ia dificultar o sistema, porque eles não sentiam, os fazendeiros não se sentiam indenizados. Por quê? Porque o escravo, né, o africano escravizado ou o afrodescendente, ele era visto como uma propriedade. Né? Então, no momento que ele desse liberdade a essa propriedade, ele tinha que ser indenizado, o fazendeiro. Então, o senador ele propôs nessa lei assistência aos libertos, né, a criação de colônias agrícolas e libertar todos os escravos com mais de 60 anos, e sem indenização aos fazendeiros. E isso causou um certo choque no período e uma crise, né, em que essa lei se levou um ano discutindo, porque os fazendeiros e liberais não aceitavam, porque não se sentiam beneficiados, né, porque iam perder sua propriedade. Né, que era o escravo. Então, essa lei levou levou um ano para ser sancionada, e quando ela foi sancionada, teve várias mudanças entre elas, né? E acabou sendo considerada uma lei retrógrada, porque, de certa forma, o escravo ele não chegava a 60 anos, então não beneficiava a população negra, porque a média de vida de um escravo era até os seus 40 anos. Então, era uma lei muito falha, né? E que, de certa forma, também veio a nos prejudicar muito. Tá? Pode passar para o próximo. A gente vai ter outra, é a Lei Áurea, toda conhecida, e que a gente sabe que foi uma lei de um processo que de maneira contínua da industrialização e que era contra essa exploração. E nós temos escravidão no Brasil, com numificativos de libertos no Brasil. Mas essa lei ela foi dada até porque com medo, né, de um levante negro que já estava acontecendo, que aconteceu a independência do Haiti, né, e a Guerra Civil dos Estados Unidos. Então já tinha esse medo desse levante negro no Brasil, né, em que era uma população extremamente, o Brasil era composto a maior parte de uma população negra, né, sendo que era uma minoria branca, né? Então, entre negros e mestiços, nós éramos a maior parte.
E isso, de certa forma, incomodava, porque era um período que a gente tem da política, né, da eugenia, da política do branqueamento, né, que o Brasil começou a criar certas estratégias, porque ele queria ser um país branco, né? Ele queria sempre quis, desde o período colonial, ser um país na cara dos moldes europeus. Sempre foi nesta busca. E ele sempre buscando estratégias e com essas leis, de certa forma, de não reconhecer essa população negra, né? Até porque essa população negra era vista como objeto, vista como coisa, né? Segundo o Gorender. Então, a gente vai observar que, ao longo dessa trajetória de leis, essa população, a gente acaba sendo uma população extremamente excluída, né? E aí, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter as desculpas de que a economia nacional enfrentaria um problema de escassez de mão de obra, né, que teria um excesso de sangue negro e a carência da civilização da população brasileira, né, de civilização. Né? O que seria a civilização? Né? Que não teria uma disciplina para o trabalho, posse de técnicas de produção, uma higiene na organização da casa, de produção e o respeito às leis, querendo dizer que a população negra que vivia no Brasil, ela não era civilizada, ela tinha uma carência de civilização. Né? E esse sangue negro que era a maioria da população brasileira, isso estigmatizava, né, esse caminho que o Brasil estava levando para a República. Então, se começou toda uma política, né, de eugenia, né, a política de branqueamento da população, que já veio começando lá atrás, que eu acho que pode passar para o próximo slide, que já veio iniciando, que a gente vai ver, com a vinda da imigração, que aí eu também coloquei algumas datas ali, que a gente vai ter bem forte, vários decretos que foram criados lá em 1811, né, que já começou um processo no início do século XIX, já desse processo de branqueamento do Brasil, né, trazendo colonos irlandeses, depois colonos suíços, alemães, depois italianos, até que chegou um momento, no final do século XIX, que já não se exigia mais a origem, que simplesmente fosse de imigrantes europeus, em busca desse clareamento da população e também dessa mão de obra para ser utilizada nessas terras, né, que já foram conquistadas lá na Lei de Terras e que que já estava se criando uma burguesia, né, estava se criando, desculpe, não uma burguesia, os latifundiários, né, uma aristocracia brasileira. Então, esses imigrantes chegaram e vieram ocupar essas terras, até porque de trabalhos que eram feitos pela população. Então, a gente vai observar que todas essas leis que foram criadas pelo governo, de certa forma, sempre excluiu a população brasileira. E é isso que a gente tem que levar essas leis quando a gente vai discutir a questão de pertencimento, a questão de justiça social, de lugares para conquistar, conquistas, né, de poder, né, principalmente dentro dessas instituições, dentro do governo. Nós temos que levar para a população, para essas comunidades, que a população negra ela sempre foi excluída das leis brasileiras, desde a colônia. E que essa busca do Brasil de ser branco vem de séculos atrás, né? Então, é isso que a gente sempre tem que trazer e deixar muito claro para as pessoas, né? Porque às vezes a gente fica discutindo conceitos muito atuais para esta população, mas que elas acabam não absorvendo, consumindo, porque falta um pouco a gente abordar fatos, né? As questões questões históricas, essas leis que, de certa forma, nos excluíram. Tá? Então, a gente vai ter essa presença dos libertos, né, e os escravizados,
como é que eles vão se colocar nesses lugares? Né? Eles vão continuar se submetendo a uma certa escravidão, vão estar livres, mas em troca de moradia e comida, né? Trabalhos extremamente precários e marginalizados, porque essas leis não vieram a beneficiar. A abolição da escravatura ela não beneficiou, ela simplesmente excluiu. Né? Ela não incluiu a população brasileira. Pode passar para a próxima. E aí a gente vai ter ali a proclamação da República e que, de certa forma, a gente vai ter uma política institucional, né, que não beneficiou em nenhum momento de maneira a situação política e social do povo negro, ele se permaneceu excluído, né, apenas como espectador dos acontecimentos. E se a gente pega a iconografia, quando eu falo iconografia, eu falo nas imagens, em quadros que representavam esta época, a gente não enxerga, a gente não vê o negro, a população negra presente festejando pela proclamação. Né? A gente só enxerga a população branca. Né? Porque a República, né? A Primeira República, ela vai ser pensada para essa população, né? que está na busca, né? Dessa população branca e desse branqueamento. E a gente vai ter, nesse período, o surgimento, né, do compadrio e do poder do coronel. Porque o que vai acontecer? Né? Os pobres permaneciam dependentes dos favores do grande fazendeiro, como os negros também, né? Dependendo de tudo, e, de certa forma, ficava ali explorando a roça, trabalhando para eles em troca de comida, e acabava se mantendo ali. E criando mais dívidas e nunca conseguindo sair disso. Então, a gente vai observar esse crescimento desse poder do coronelismo, né? Do compadre, e que a gente vai ver que isso vai fortalecer a política no Brasil, né? Muito forte, porque a gente vai ter, nesse meio em que os coronéis começam a se fortalecer, a gente vai surgir a lei do cabestro, né? Que vai fazer o quê? Né? Os votos é um sistema clientelista, né? De eleições que era decidida pelo maior e pelo menor poder dos coronéis através da força, né? Que ele vai criar vão se criar eleitores fantasmas, vão utilizar da força, né? Para fazer com que a população vote neles. Tá? Geralmente, muitas vezes as eleições eram geralmente fraudulentas. Né? O que decidia mesmo era o poder de fogo de cada coronel. Se criou, de certa forma, um exército privado dos coronéis, seus jagunços, né? Em que, de certa forma, serviam como de cabo eleitorais, para levar esse coronel ao poder e tomar as decisões e beneficiar a elite agrária brasileira. E aí a gente vai ter uma elite, né, com poder de terra e com esse controle. E que, de certa forma, vai acabar sucedendo, que a gente já teve na história, né, que é a política do café com leite, né, que dominou o país por muitos anos, né, que dominou, e que, mesmo saindo do poder de Minas e São Paulo, que beneficiava a elite agrária, eles acabam ficando, mesmo não como presidentes, mas eles estão sempre no poder. Né? Então, eles sempre vão estar defendendo essa elite, os proprietários de terras. Então, a gente vai observar que o Brasil foi constituído numa consciência de pertencimento de grupos, né? E de grupos em que queriam ser majoritariamente brancos, né? Ser brancos no poder, defendendo seus direitos, né? Os direitos que eles achavam que seria deles, e, de certa forma, excluindo o restante da população. Então, a gente vai observar que a Primeira República ela é um clima totalmente desfavorável da organização política da população negra. Que a gente vai ter... a população negra não vai ter espaço para essas ações de posicionamento, de pertencimento de grupo. Mas a gente tem um surgimento, acho que pode passar para o outro slide, que eu acho que para fechar isso, que aí a gente traz
que eu acho que isso é muito importante, porque por todas essas leis a gente só vê a exclusão da população negra, e em que a gente tem uma elite agrária, uma elite branca, defendendo suas causas, nunca trazendo a população negra, beneficiando, dando poder, dando terras. E aí a gente vai ter o surgimento da Frente Negra, que a gente vai ser um período de industrialização, ali no início do século XX, da industrialização nas cidades do Sudoeste, em que vai trazer a Frente Negra a se organizar e se expandir por diversos estados ali, chegando a 20 mil, se eu não me engano, associados, em que vai por diferentes causas, assim, trabalhar com educação, saúde, até que ela venha a se tornar um partido político. Só que, em função da própria questões políticas da época que a gente vai ter ali com o período varguista, a gente vai observar que vai acontecer uma certa polarização da Frente Negra, de um movimento assim patronovista, que é de caráter nacionalista, monarquista, conservador, tradicional, alinhando mais a ação integralista, que é o período do início de Vargas no poder, com uma outra ala da Frente Negra socialista. Mas a Frente Negra ela teve uma importância nesse período porque ela trouxe essa consciência de pertencimento de um grupo, pertencimento da população negra de se inserir na política brasileira. Mas, infelizmente, em função da própria situação do país, que acabou sendo em função da expansão do socialismo, das questões socialistas e vindo a questão também da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma certa crise ali, política, em que aí acaba sendo desculpe, não é a Segunda Guerra, a Primeira, e a gente vai ter essa crise muito forte, em que, de certa forma, a Frente Negra vai acabar sendo caçada pela política do Getúlio Vargas. Eu acho que tem mais um outro slide ali que eu acho que é interessante colocar, que eu acho que é uma fala do Abdias do Nascimento, que como movimento de massa foi o mais importante organização dos negros após a abolição da escravatura, porque foi um momento em que a Frente Negra como movimento social e depois como movimento político, como movimento político partidário para lutar pelas causas, pelas pautas negras, que até então, por todas essas leis que foram acontecendo por muito tempo, desde a colônia até o início da Primeira República, foi tirando, nunca foi trazendo o negro pertencente da população brasileira. E isso fez com que a gente, nos dias de hoje, a gente acaba tendo uma representatividade, muitas vezes, dentro dessas instâncias de poder governamental muito pequena, E a gente precisa de uma quantidade significativa de negros dentro dessas instâncias de poder, porque para poder defender todas as pautas que o movimento negro vem desde da Frente Negra, batalhando para a inserção da população negra. E, além disso, a gente teve resistência negra em todos esses períodos. A gente teve várias levantes, várias revoltas, mas não é nesse momento para vir falar. Acho que, posteriormente, poderia vir trazer esses levantes, porque a população negra nunca se calou. Ela sempre protestou, ela sempre levantou a bandeira, lutou por suas causas. Só que ela sempre foi abafada. Só que, através das leis criadas pelo Estado, ela nunca conseguiu essa inserção. E é isso que acredito que, através da Frente Negra Gaúcha, se busca essas pautas sendo discutidas dentro dessas instituições de poder. Não, e mesmo que ela continue sendo discutida dentro do movimento negro, dentro de vários grupos
negros, que defende educação, saúde, empreendedorismo, mas ela seja discutida dentro dessas instâncias, porque essas instâncias vão fazer com que a população negra que vive nas comunidades mais carentes sejam beneficiadas. Eu acho que essa frase do Abdias Nascimento, acho que ela fecha muito bem esse momento da organização da Frente Negra Gaúcha, né, e de um retorno a essas origens, né, de posicionamento em que foi muito significativo na história brasileira, pós-abolição. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Muitas informações importantes. Estudar a história do negro nos permite ser mais conscientes e ter uma atuação melhor na sociedade que a gente vive. E a partir de agora, nós abrimos as perguntas que estamos recebendo via chat, e eu vou ser a ferramenta que vai pegar essas informações que estão lá agora e começar a compartilhar contigo para a gente poder continuar essa conversa. Eu começo com uma pergunta, em nome da Frente Negra Gaúcha, que ao longo da tua palestra tu falaste sobre os mecanismos criados historicamente para cercear esse acesso aos negros e negras, e que causam o silenciamento, então, da comunidade negra, e isso transmite para a gente um mito de democracia. E abordando, então, essa questão, como é que tu considera garantir o movimento negro e a sociedade negra avançar a combater esse silenciamento dessas desigualdades? E do nosso Na verdade, movimento. O movimento negro ele nunca foi silenciado, né? No sentido que quando eu trago isso, não estou querendo dizer que o movimento negro foi silenciado. O movimento, os levantes negros, eles nunca foram silenciados, né? Eles foram combatidos, sim, se a gente vai pegar, que acho que isso também é uma outra questão da história, que a gente vai ter que trabalhar com várias revoltas, como a revolta da cabanagem, revolta dos malês. A gente vai trabalhar com todas as revoltas que tiveram ao longo da história para mostrar que a população negra sempre se posicionou. Ela foi abafada através de maneira agressiva, né, através do poder, né, do exército, da polícia. A gente vai sempre ser, como é que eu posso dizer, silenciados através da força, né? Mas no sentido, quando eu falo de silenciamento, eu estou falando no sentido institucional, no sentido de poder, no sentido de estar dentro do governo, né? Nas instâncias de poder, porque muitas vezes é colocado os negros nessas instâncias de poder, mas as causas que o movimento vem lutando, que a população, que as comunidades, os movimentos sociais, as lutas dos movimentos sociais, muitas vezes eles não são levados para essas pautas políticas. E essa é a necessidade. O que o movimento negro faz e fez por muitos anos e continua fazendo é de extrema relevância. Se hoje nós estamos aqui tendo cada vez mais espaço, agradeça a eles, né? Agradeça ao movimento, né? Aos movimentos sociais, e não às instituições políticas desse país, porque as instituições políticas desse país, elas nunca nos deram espaço. Então, eu acho que através da gente conquistar, ter representantes negros que levem a pauta das lutas do movimento negro para dentro dessas instituições, isso vai nos favorecer e vai nos fortalecer cada vez mais. Perfeito. E como a FNG poderia contribuir para vencer esse silenciamento? Como a Frente Negra Gaúcha poderia contribuir, na tua visão, para vencer esse silenciamento, ser um atuante no auxílio para vencer esse silenciamento? Eu parto da questão
a gente tem que criar, na verdade, uma consciência de pertencimento, né? De uma unanimidade, né? A gente tem que criar representantes que tenham consciência da história do negro, desde da colônia, todas as questões, as leis que, de certa forma, nos prejudicaram. Acho que tem que ter esse conhecimento da história do negro, tanto do negro enquanto posicionamento político, né, o posicionamento político, social, e, além disso, do posicionamento do governo, como o governo criou, quais foram essas estratégias que o governo silenciou, que o governo não incluiu a população negra. E buscar essas discussões, porque hoje o que acontece, a gente tem muitas pautas que ela não vem pelo discurso étnico-racial, ela vem primeiro por uma questão de grupo, de classe, né? Ou vem pelo viés primeiro de educação, ela não vem com recorte, né? Ou a questão de gênero vem, né? A questão de gênero, ou a questão de educação, de empreendedorismo, social, saúde, mas ela não traz um recorte enquanto população negra, né? O recorte étnico-racial. Eu acho que a primeira coisa que tem que vir à frente é a questão étnico-racial, a luta dos negros. A partir disso, a luta dos negros aonde? Na educação, na saúde, para essas pautas e para a gente poder conquistar os nossos lugares. Porque muitas vezes o que acontece, por muito tempo aconteceu na sociedade brasileira, de um recorte social, né? Questão de classe, né? Porque aí trabalha ricos, pobres, mas tu não trabalha com recorte étnico-racial, e a gente tem que ter essa importância do recorte étnico-racial. E eu acho que hoje, nos dias de hoje, está sendo fundamental e a gente está tendo espaço para isso. Só que a gente precisa levar isso para as comunidades, porque uma coisa é tu, pessoas que estão atentas, fazendo várias leituras, ou têm acesso a diferentes lugares, né? Acesso a livros, acesso, como eu posso dizer, acaba tendo mais acesso à educação, uma melhor educação, acesso a bons livros, acesso a circular em outros lugares e poder ver o que beneficia a população, não beneficia. A gente muitas vezes se afasta da saúde pública, né? Porque a gente acaba tendo um plano de saúde, mas a gente não sabe como funciona a saúde pública, e a gente acaba ficando nos discursos e falando para nós mesmos, né? Às vezes com uma população negra, classe média. E a gente tem que levar esse discurso para a vila, para a comunidade, né? E a gente tem que trazer a comunidade, porque é através da comunidade que a gente vai eleger essa população. A gente vai eleger negros, né? Colocar os negros no poder. Só que a gente também tem que levar uma consciência étnico-racial para essa comunidade, porque muitas vezes dentro da comunidade a primeira questão ela não vem ao étnico-racial, vem a questão da pobreza. E a gente tem que desconstruir isso dentro das comunidades, que não é mais não é a pobreza. Primeiro tem a questão de pertencimento étnico-racial, e depois a gente vai para as lutas necessárias de educação, de saúde, de empregabilidade, de educação. Fazer o inverso, porque a política brasileira faz ao contrário, né? Ela primeiro discute a educação, saúde, e aí depois ela faz o recorte. E a gente tem que fazer ao contrário com a Frente Negra, né? Com certeza. Ao meu ver. Temos uma pergunta do Antônio Ricardo Correia Candiota. Essa é a minha opinião. Bom, com certeza, e ela é muito importante. Então, na pergunta do Antônio, apesar das contínuas verbalizações de crianças na base da educação infantil e nos anos iniciais, o que ainda está faltando, na sua opinião, para a construção identitária destas? Ele é de Pelotas. De Pelotas. Olha, eu devo responder para o Antônio. Antônio, eu tive muito tempo em sala de aula, formada em História, minha formação é em Magistério. E cabe trabalhar com as questões identitárias, o professor, é a sala de aula. Hoje, nós não podemos mais usar a desculpa que nós não temos livros, né, que a gente não tem acesso a essas informações. Nós temos muitos livros, nós temos acesso
textos através online, né, artigos, a gente tem o Google aí, que a gente pode lançar qualquer coisa, a gente vai ter artigos, acesso a uma produção riquíssima que está sendo feita dentro das universidades, feitas através de intelectuais, e que podem ser trabalhadas para essa identidade dessas crianças. Só que o que cabe é um controle mais do Estado, verificando a atuação dentro dessas escolas, né, que no caso seria do trabalho da lei, né, da Lei 10.639. Então, acho que isso, dizer que nos dias de hoje não trabalhar mais a questão identitária dentro da sala de aula, eu já parto do princípio que isso já não é nenhum problema também tem um problema do controle do Estado, mas também de uma consciência de classe do magistério, dos professores. Porque a informação chega, todo mundo está, as informações chegam a nós, né? Em questões de gênero, em questão étnico-racial, cabe ao profissional estar disposto a fazer isso e trabalhar nas séries iniciais. E um controle também da própria direção, né, da escola ou das secretarias da educação, fazendo com que esses profissionais façam isso. Mas não dá mais para a gente dizer a desculpa que os profissionais não fazem isso porque não têm acesso mais a material. Isso, nos dias de hoje, é impossível. Tem muito material, sim. Deveria começar anteriormente, né? Desde a questão acadêmica, na universidade não ensinam isso na área de educação. Eu, como profissional da área de educação, pedagoga, digo, em nenhum momento nos é passado, nos apropriado dessa história. Então, após formados, com certeza fica difícil. Mas a informação está aí para todo mundo, né? Se tiver interesse, a informação está acessível, como tu mesmo traz. E a gente tem mais perguntas, Cláudia. Temos a pergunta, então, do Luiz Carlos Souza dos Santos. A palestrante entende que o assassinato de George Floyd, até esta pandemia, pode contribuir para o crescimento de causas como da Frente Negra Gaúcha? E também... Eu acho que ficou um pouco... Não, estou te ouvindo, Cláudia. A gente teve uma pausa aqui na transmissão, travou. Isso, deu uma pausa. Agora, entrou uma... Conseguiu ouvir a pergunta do Luiz Carlos? Sim, do assassinato, que essa pandemia pode contribuir para o... Olha, a gente sabe que é uma coisa que acho que sim, né? Que acho que é um momento de fortalecimento, sim, mas já tem para atender a questão dentro do Brasil. Porque eu me questiono muito isso, sabe? Porque quando deu a questão do assassinato, todo mundo olhou para os Estados Unidos, houve um protesto aqui, e depois, um mês depois, aconteceu em São Paulo, de uma senhora de 51 anos, 52, se eu não me engano. Ela não chegou a ser assassinada, mas a mesma situação da polícia paulista colocou a senhora no chão. E a gente não teve esses protestos nas redes sociais. E aí isso que me incomoda um pouco em termos de Brasil, porque o Brasil sempre está atento ao que acontece fora, né? Nós não somos racistas, né? O racista é o outro. Então, quando acontece algumas questões como essa que aconteceu nos Estados Unidos, ou quando acontece na Espanha, Portugal, na Etiópia, o Brasil olha para lá e adora apontar o erro, apontar o racista que tem fora do Brasil, mas não aponta o racista que tem aqui dentro. E eu acho que aí é um momento da Frente Negra também aproveitar para mostrar essa situação dentro do Brasil, mostrar que situações como acontece em outros países, acontece aqui, e que muitas vezes a gente acaba banalizando e não apontando esses erros. E eu acho que nós, como negros, nós não podemos mais também banalizar e aceitar, né? A gente tem que apontar e dizer, está acontecendo isso aqui. E a questão da pandemia, né, desse isolamento social, que é uma coisa extremamente gravíssima, mas que a gente sabe quem vai sair prejudicado nisso tudo é a população negra, né? Já está sendo prejudicada, porque nós somos a população que mais empreende, né? Somos maior parte empreendedoras, que trabalham no subemprego,
e que vamos, de certa forma, ter a questão da pobreza, né? O nível da pobreza vai cair e vai atingir a população negra. Então, vão ser estratégias que a gente vai ter que repensar em período que é de eleição e que a Frente Negra está aí, e de rever de como a gente vai reverter essa situação pós-pandemia, porque os mais atingidos vamos ser nós. E a gente vai ter que buscar estratégias de tirar essa população da miserabilidade, porque é o que vai acontecer, que já está acontecendo, né? É o caminho. Com certeza. Políticas públicas sempre fizeram a diferença, e quem faz a política pública é quem está no poder, é no governo, e o nosso voto tem peso, e a gente precisa fazer bom uso dele. Vamos olhar mais uma pergunta. Pode falar. E a gente tem essa questão da política pública, porque é sempre a pressão do movimento negro para as políticas públicas, né? E aí é essa coisa que a gente volta, a gente precisa de representantes dentro desses espaços de poder para buscar estar lá dentro para lutar por essas pautas, né? Não ser mais a gente precisa do movimento social pressionando, mas a gente precisa de uma representatividade lá muito forte enquanto negro e lutando por essas causas. Mas não um só, a gente precisa de muitos lá dentro. E principalmente aqui no estado, né? Com certeza. A gente tem mais uma pergunta. Tem a pergunta da Maria Cristina Santos. Hoje, qual seria o melhor eixo para atrair negros e negras das comunidades? Acredito que seja da periferia aqui da nossa região. Da periferia, deve ser. Isso, das vilas. Olha, eu vejo que eu vim da periferia e eu fico pensando nisso também, desses discursos, né? Porque a necessidade da periferia é ganhar o pão de cada dia, né? É a sobrevivência. E nós precisamos também levar, eu acho que de uma forma, de uma linguagem acessível, esclarecedora, dessas leis, como eu apresentei agora aqui, de mostrar que essa população, ela sempre foi, que nós, negros, sempre fomos, nunca fomos vistos pela política brasileira desde o início da colonização do Brasil, e que hoje que a periferia, ela é o resultado disso, né? E que essas leis, e quem está no governo, eles estão defendendo um grupo que eles pertencem, a bolha que a gente fala, né? Hoje todo mundo fala, vive dentro da sua bolha. Então, os políticos também são a mesma coisa. Eles lutam, eles defendem os grupos o grupo que ele pertence, a bolha que ele pertence, né? Os fazendeiros, porque a gente vai observar, quando eu trago a lei de terras, quando eu estou falando dessa elite agrária, do coronelismo, que é muito forte ainda, né? E que hoje, por muitas vezes, a gente consegue identificar na história tanto do Estado quanto do Brasil através dos sobrenomes, né? Porque eles estão presentes ainda na política brasileira. E pelos sobrenomes a gente identifica. E se tu identifica pelos sobrenomes, tu sabe qual é o grupo que ele pertence, tu sabe qual é a luta, por quem ele está lutando, né? Quais são as causas que ele está defendendo. Se ele vem de uma política, de uma família paulista, agrária, né? Ele vai defender essas causas. Se ele vem de uma família que defende a industrialização, de uma família que fez com que a industrialização em São Paulo crescesse, ou a indústria no Rio Grande do Sul crescer, ele vai, as pautas que ele vai levar para dentro dessas instâncias de poder, vai ser do grupo que ele pertence. Então, acho que para as comunidades a gente tem que levar que os políticos, eles levam, tanto na Câmara dos Vereadores quanto na Assembleia Legislativa, eles levam as pautas dos grupos que eles defendem. E a gente precisa buscar isso. E acho que hoje a pauta que a gente mais levanta muito é a questão étnico-racial. É onde está o negro, onde nós estamos, né? Como nós somos tratados em relação à questão de educação, de saúde, de empregabilidade, né? O que é nos dado? Porque a gente vai buscar, até eu acabei não fazendo, mas a gente vai ver quando ali na virada do século, no período de industrialização, em São Paulo, em que os imigrantes começaram a se organizar em classe,
né, formando sindicatos e disseram que não iam mais trabalhar nas indústrias e ser explorados, a mão de obra utilizada, quem foi? A mão de obra que estava ali paradinha, que nós não queríamos mais usar, os negros. Então a gente sempre a gente é sempre o tapa-furo, né, dessa sociedade brasileira. Se eu não tenho alguém, se eu crio uma estrutura e eu não tenho, eu crio uma estrutura e daqui a pouco aquele grupo se rebela e não quer compor essa estrutura, eu tenho alguém para fazer parte, para tapar e corrigir e fazer esse trabalho. E a gente sempre ficando com subempregos. Eu acho que a gente tem que levar isso para a comunidade, sabe? Discutir. E acho que a questão até também da valorização da negritude, né? De ser negro nessas comunidades, né? O que é ser negro dentro dessas vilas, né? Acho que a gente tem que levar essas discussões. E entender por que nos relegam à marginalidade, ou seja, à margem da sociedade, pelos interesses que envolvem isso. Né? É interessante nos mantermos nessa condição para continuarmos no subemprego e a serviço, e não nos permitirem ascender. E, por consequência, lá pelas tantas, dissermos não queremos mais esse papel. Mas, cada vez, ações como essa que estamos fazendo nos permitem galgar outros espaços e mostrar para a população da periferia que existem, sim, outras possibilidades e outros espaços, outros papéis que podemos e devemos ocupar. Né? E fazendo também uma ocupação da mulher, mulher negra. Né? Pode falar. E a própria forma a margem, né? Essa marginalização é uma forma também de extermínio, né? Porque mudou os mecanismos, né? Aí é uma forma de extermínio da população negra, porque em busca de um Brasil ser branco, porque a política não deu certo, a política de branqueamento no século XX, fim do século XIX, início do XX, ali, não se deu certo, não deu, mas eles não desistiram, porque eles continuaram buscando outras estratégias, né? De distinguir a população negra. E muitas vezes a gente não muitas vezes nessas comunidades a gente não consegue ter essa visão disso. E parece que quando nós saímos da comunidade, a gente observa esses mecanismos. Então a gente tem que voltar e trazer e mostrar que esses mecanismos eles estão ali para destruir e fazer com que a população desapareça, né? E as nossas lutas e as nossas causas, e que a gente não acenda, ou tenha condições, né? Condições melhores, né? Socioeconômicas bem melhores. Com certeza. Vamos partir para mais uma pergunta. Do Kleber Rocha. Questionamento, então, do Kleber. Ler. Saiu rápido aqui para nós, né? Saiu. Aqui. Se existem estratégias legais para silenciar, que estratégias legais percebes possível para trazer à voz a pauta negra? Se existe estratégia... se existem, então, estratégias legais... Mas aí é isso, claro, se existem o que são as estratégias legais? São essas leis que o governo cria. Só que o que nós queremos hoje, que eu acredito que é o que a Frente Negra quer, é que a estratégia seja de representantes políticos, porque o que a gente tem, as lutas que até hoje, todas as conquistas que nós tivemos até hoje, enquanto grupo, enquanto pertencimento negro, enquanto conquista na educação, com cotas para a universidade, cotas no serviço público e assim por diante, elas são pelo movimento negro, é dada pelo movimento, é pelo MNU. E a questão da lei é um movimento social pressionando o governo. E eu acho que a Frente Negra hoje, ela busca representatividade dentro dessas instâncias de poder, dentro da Câmara dos Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa. Eu acho que é isso que a Frente Negra Gaúcha está buscando. Nós precisamos enxergar mais políticos negros dentro dessas instâncias, defendendo as nossas pautas, pautas da educação, da religiosidade, do empreendedorismo, e nós precisamos nos fortalecer e criar uma unanimidade nisso. E eu acho que para a gente conseguir isso, a gente vai ter que chegar nessas comunidades,
essas comunidades que vai se fazer o próprio voto, né? E a gente tem que levar esse conhecimento histórico da nossa história, né, das lutas negras, e também essas leis de silenciamento que eu mostrei, que é aprendido dentro do ensino fundamental, que muitas vezes o problema é que a história no ensino fundamental ela é vista como chata, mas a gente tem que abordar isso, a gente tem que trazer, e a gente tem que trazer para o questionamento, e mostrando que foram feitas para nos excluir, em nenhum momento pensaram em nós, e nós precisamos fazer com que os governantes pensem na população negra, sim, né? E não mais com recorte de classe, né? Porque não existe, não dá para ser mais com recorte de classe. Tem que ser com recorte étnico-racial, sim. Precisa reconhecer isso, reconhecer... E no Rio Grande do Sul se torna mais difícil ainda, né? Com certeza. Tu fala da questão da educação, né, do ensino fundamental e do ensino da história negra, e o ensino ele vai até o dia 13 de maio, né, até o que se considerou a abolição da escravatura, mas não contam a história a partir do dia 14, como é que o negro no Brasil ficou, se estabeleceu e, por consequência, está até hoje. Então, mesmo quando é abordado, contam na visão do colonizador, porque não, a história negra não é contada pelo seu lugar de fala, né? Ela não é contada pela sua narrativa. Então, também a forma como isso é passado nas escolas é complexa e também precisa ser discutida. Abrindo um parênteses, então, nessa questão, eu acho que é importante, esse evento se dá dentro do mês de julho das Pretas. Esse evento ele vem para encerrar a comemoração do Julho das Pretas da Frente Negra Gaúcha, e é importante nós abrirmos um espaço para falar da questão da mulher negra dentro dessas questões de silenciamento também, porque sabe-se que a história da mulher negra corre em paralelo à exploração do negro no Brasil, porque ela foi 2 vezes explorada, ela foi 2 vezes explorada para a questão sexual, entre outros. Então, é importante a gente abrir esse lugar dentro da nossa conversa, de falar do papel dessa mulher negra nessas comunidades periféricas, nessa transmissão de conhecimento, que em especial para a comunidade negra se dá pela oralidade, e ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Cláudia, chegou a me ouvir? Acho que a gente está com problema de transmissão aqui com a Cláudia. A gente já vai ver aqui. A gente vai aguardar para ver se a Cláudia consegue retornar. E a gente segue, que nós já estamos na fase já de encerramento do nosso webinar. Só vamos ver se ela consegue retornar. Só um momento. A gente vai verificar aqui. Oi. A Cláudia está voltando. Oi, tá me ouvindo? Tudo bem, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo Eu bem. não tô te ouvindo mais. Tem um problema. Tá me ouvindo? Sim. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Você tá me ouvindo, Vanessa? É que eu não tô te ouvindo. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu ver se eu tirando aqui, volta. Oi, fala, Vanessa, ver se eu te escuto. Consegue ouvir agora? Agora sim, Perfeito. Aqui é a internet. Tu diz a questão da mulher negra, você trabalhar da questão
da mulher negra nas escolas, na educação? Não, nesse contexto que a gente está discutindo do silenciamento, né, e falando de políticas públicas, a gente sabe que a mulher negra ela tem uma história em paralelo em tudo isso. Ela é negligenciada 2 vezes, ela é discriminada 2 vezes, a exploração da mulher negra é 2 vezes maior. Então, tudo que se fala em questão... quando fala de feminicídio, se for olhar o índice de violência contra a mulher negra é 2 vezes maior, ou mais ainda. Quando a gente fala de jovens que morrem, são negros. Então, as mulheres que engravidam na adolescência, a maior parcela é negra. Então, a gente vai sempre olhar o lugar da mulher nessa sociedade. Se ela for negra, ela recebe uma exploração, uma negligência, uma violência 2 vezes maior. Então, a gente poder falar um pouco sobre isso também, aproveitando que a gente está no encerramento desse Julho das Pretas. Olha, eu acho que isso só através da... A gente vai ser sempre... A gente é sempre negligenciados, né? A história sempre nos escondeu. Que a gente for pensar e estudar a história, a gente sempre vai ter as mulheres negras à frente desses movimentos, e que a gente sabe que a história ela é extremamente machista, ela é escrita por homens, né, brancos, héteros, e é assim que funciona. Sempre funcionou desta forma. E a gente está no momento desse século XXI de uma virada, né, da questão de gênero, e eu acho que esse momento também das mulheres negras aproveitarem essa virada para mim ocupar os seus espaços. Mas eu acho que eu parto do princípio da educação sempre, porque acho que vai ser através da educação, tanto formal quanto informal, da gente levar para esses espaços, principalmente para essas meninas, a discussão, né? E muitas vezes, eu acho que a gente consegue atingir principalmente a comunidade quando a gente trabalha também com recorte estético, apesar de alguns não reconhecerem a estética como uma luta, né? E eu acho que a gente consegue atingir essa população no momento que a gente consegue trabalhar a questão da estética, que essa mulher negra começa a se ver bonita, né? Aceitar as suas feições, aceitar o seu cabelo, ela vai começar a se colocar, e aí ela também vai começar a observar onde ela está sendo colocada, tanto em termos de relacionamento, né? Que a gente vai entrar com a questão do feminicídio, o tratamento, né, que é dado, que é diferente do tratamento que é dado para uma mulher negra, para uma mulher branca. A gente vai ver também na questão de trabalho, se ela não consegue acessar alguns lugares, ela vai se dar conta disso. Também outra questão, até a própria sala de aula a gente observa isso, eu quando estava em sala de aula adicionável, eu observava isso nas meninas, que quem sempre acabava sendo, naquele período que as meninas começavam a namorar, a preferência sempre é dada às meninas brancas, né? Então eu acho que tudo isso é através da educação, tanto formal quanto informal, a gente trazer essas discussões e de maneira extremamente acessível, né? De uma fala acessível. Quando eu falo uma fala acessível, a gente não pode usar conceitos e termos que a gente aprende na academia ou em outras instituições que a gente acaba frequentando, mas de uma linguagem que seja extremamente clara, né, para essa população. E que as mulheres elas precisam disso. E eu acho que a juventude negra, principalmente, né? Da gente buscar mudar esses índices, né? Porque muitas vezes a gente que acaba lendo a história e observando que as coisas acabam se reproduzindo sempre num ciclo, e a gente precisa cortar essas barreiras, mudar esse ciclo. E eu acho que esse ciclo só vai ser através da educação, né? E da discussão. A gente precisa discutir mais, a gente precisa levar essas representatividades reais, porque também não adianta a gente levar representatividades que muitas vezes são inalcançáveis, porque aí às vezes as meninas acabam querendo coisas que muitas vezes é impossível. A gente sabe que tem várias questões, mas de pessoas reais, né, que é possível mudar, né, que é possível mudar a situação, de levar, como eu digo assim, exemplos, né, exemplos próximos, que isso faz com que vai mudar essas dinâmicas dentro dessas comunidades, né? E da situação da mulher, né, negra. Com certeza. Nós já estamos, Cláudia, indo para nossas últimas falas, né? Está sendo muito legal poder partilhar contigo essa noite, esse momento. E agora eu vou ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente já parte aqui para a reta final. Pedir aqui para as pessoas que estão nos apoiando nesse momento.
para nos colocar aqui informação. Vamos partir, então, para mais uma pergunta do Lúcio Almeida. Espera que fugiu aqui para mim a informação. Pedir para o pessoal colocar de novo. Não sei tu, Cláudia, mas eu estou aprendendo a fazer esse tipo de atividade à distância e mexer com essas tecnologias. Temos aqui a pergunta, Lúcio Almeida. Há como criarmos uma democracia negra, um modelo de regime que abarque a diversidade como imperativo moral e social? Podemos já responder, Cláudia. Tá. Criarmos uma democracia negra. Né? A gente tem que pensar, a população... É que assim, ó, a gente for pensar... Depende do termo, como a gente vai ver, regional, né? Regional, nós somos 17%. Né? Acho que está na média de 17%. Eu não ando tão atualizada assim, mas acho que deve estar por 17% da população negra no Rio Grande do Sul. Em termos de Brasil, mas em termos de Brasil, nós somos a maioria, 57, 53 ou 57. Alguma coisa assim que está em termos de Brasil, né? Dos que se declaram, né? Entre negros e pardos. E a gente vai pensar nessa democracia racial, eu acho que no sentido de quando a gente ocupar os espaços, né? Mas espaços de acordo com a porcentagem, né? Porque a gente for pensar em termos de Brasil, a gente tem que pensar que, em termos de Brasil, a população negra deveria ocupar mais esses espaços de poder, né? Se a gente for olhar em termos de Senado, em termos de Brasil em geral, né? A população negra deveria estar mais lá, né? E a gente não tem. Então, a gente não tem uma democracia, né? Ou, se a gente for pensar pela questão de porcentagens, e se a gente for pensar numa porcentagem em termos regional, a nossa quantidade, quanto fica aqui possível, né? E que vai lutar por as nossas causas. Então, eu acho que tem nesse sentido. Ele fez uma segunda pergunta, né? Eu vi da democracia, mas a segunda eu não sei como colocar aí a segunda, que eu não anotei. Vou dar uma olhadinha. Se o pessoal puder colocar de novo. De repente a segunda, porque a mas primeira... eu tenho aqui, se há como criarmos uma democracia negra e um modelo de regime que abarque a diversidade como imperativo moral e social. Um modelo de regime para reduzir isso. Né? Isso, de diversidade, né? Eu acho que sim, né? Essa coisa da diversidade, porque a diversidade a gente vai pensar, porque ela não abrange só a questão racial, né? A diversidade, ela abrange todas as outras questões, né? Que a gente pode... A questão de igualdade, a questão de gênero, né? A questão da acessibilidade. Então, acho que isso, se a gente caminhar para essa política brasileira, eu acho que a gente tem a conseguir, mas a gente precisa de representantes que vão defender a própria pauta, porque da forma como o Brasil foi constituído, a gente precisa de representantes que defendam cada causa, né? E para esse caminho. Eu não sou muito fanista, né? Muito assim de acreditar no caminho dessa diversidade, porque a gente está no século XXI e a gente ainda está na luta. Agora que a gente está conseguindo conquistar as mulheres negras, a conquistar alguns lugares e a trancos e barrancos, assim. Então, acho que ainda a gente vai ver isso futuramente, acho que daqui a umas 3 gerações, né? Eu não vou ver isso, né? Tu não vai ver isso. Então, vai ter que ser uma luta muito contínua para que a gente ocupe esse espaço dessa diversidade, né? Mas da questão da democracia racial, eu acho que da democracia racial que ele colocou, né? Uhum. Eu acho da diversidade também, porque são coisas diferentes, né? Democracia racial e a diversidade. Então, Cláudia, a gente chega ao fim, né? Estamos encerrando esse nosso momento. E todas as tuas falas foram muito importantes. E conhecer a nossa história permite que a gente consiga mudar a realidade que a gente vive e, por consequência, construir uma nova história para aqueles que vão vir depois de nós. Como tu mesmo diz, a gente não vai
colher os frutos, porém colhemos de outros que vieram antes de nós, outros e outras, e com certeza outros e outras vão, né, receber o que a gente está tentando fazer hoje aqui. Então, essas gerações serão beneficiadas por pessoas como nós, por pessoas que não se omitem, que não se calam, que tentam fazer o que é possível para fazer uma transformação social, e concordo contigo que a educação é o caminho, é por ela que a gente transforma o mundo e a sociedade que a gente vive. Eu, como educadora, eu sou educadora social, acredito nisso com alma e coração. Então, Cláudia, por favor, encerra para nós essa webinar com a tua fala e com as tuas últimas questões. Eu estava lendo ali. Dei uma lidinha. Muitos parabéns, ainda bem. Estava lendo. Eu agradeço o convite, né, de poder trazer um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória na educação, assim, de formação, né, e que foi a educação que me tirou, de certa forma, da alienação que nós fomos colocados, né, porque a população negra é isso, a gente foi forjados a nos alienar da nossa situação, a gente foi obrigados a estar nessa situação, e a educação é a que nos tira, de certa forma, né, e eu vejo que foi através da educação que fez com que eu me politizasse, né, das questões da história do negro, e também nunca também fiquei esperando, eu acho, pela universidade. Eu acho que a gente também tem que ir além, né, porque a universidade ela é um espaço branco, então a nossa história ela não vai ser trabalhada jamais lá, ela vai ser trabalhada muito superficialmente, e que nós precisamos, de certa forma, o pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, a gente tem que passar para outras pessoas, né? A gente tem sempre passando. E eu acredito que através da Frente Negra, a questão política, porque eu acho que é isso, é político-partidária, a gente tem que buscar isso, porque até então a gente não teve partidos políticos que defendem as nossas pautas, né? O movimento negro, sim, o MNU, sim, defende as nossas pautas, defende as pautas negras, mas os partidos políticos não defendem. Os partidos políticos não nos dão espaço para as nossas pautas, eles vão pelo recorte social. E a gente precisa, sim, eu quero uma representante que lute pela pauta negra da mulher negra, né? E é isso, pela comunidade negra, a comunidade negra de determinada região que precisa de melhores, uma infraestrutura melhor, melhor colocação no trabalho, educação, melhor sistema de saúde para a população negra. Eu acho que são essas pautas que elas têm que ser discutidas, e a gente precisa, sim, de representantes que discutam a nossa pauta, né? Que seja a pauta principal, né? Que eu acho que é isso que nós estamos buscando. E eu apoio, no caso, a Frente Negra por isso, buscar essas pautas, né? Essas pautas têm que ser principal, com recorte étnico-racial, né? E depois vir as outras questões, as outras causas, as outras lutas, né? E que os partidos políticos, desde que existem, eles sempre trazem a situação, educação, saúde, e não fazem o recorte. A gente precisa do recorte, sim, é necessário, e a gente precisa levar para a comunidade, sim. A comunidade tem que se dar conta que ela é negra e que ela é excluída por ela ser negra, por ela ser descendente dos africanos escravizados. E por isso que nós fomos colocados nessas comunidades e fomos cada vez mais expurgados, né, do centro da cidade. Perfeito, Cláudia. Gratidão. Juntas buscamos equidade, que é o que a gente precisa. Igualdade não funciona, porque cada um tem a sua diversidade. Então, vamos juntas e juntos buscar essa equidade. O Lucas já vem chegando aqui, dando sinal de que a gente está encerrando o nosso webinar. Muito obrigada, Cláudia, parabéns pelas palavras, nos inspiram como negros, negras, e espero que tenham alguns jovens nos assistindo aqui, e faz toda a diferença poder ouvir uma mulher como tu falar. Lucas, obrigada, está contigo. Muito bem, eu que agradeço, foi um prazer ouvir a Cláudia, e agradeço também a nossa diretora social, diretora política, Vanessa, que fez essa mediação com a Cláudia, e fez bem. Parabéns, Vanessa, e parabéns também, Cláudia,
agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas neste evento. Para nós é uma honra recebê-los e recebê-las. E nós temos algumas informações importantes para passar a todos. E também é um convite. Então, eu peço à Maria Helena que, por favor, me projete o slide, para a gente poder, então, conversar aí com os temas finais. A Frente Negra, ela faz os eventos de plenária, onde nós acolhemos futuros integrantes, pessoas interessadas que querem conhecer, né? Nós fazemos isso quinzenalmente. Em função da pandemia, nós estamos realizando todas as nossas plenárias virtualmente pela plataforma Zoom. Nós divulgamos o calendário e o horário das reuniões pelo nosso Facebook ou pelo grupo do WhatsApp, ou nós vamos no boca a boca aí com os nossos amigos e a nossa rede já divulgando. Fazemos sempre isso às quintas-feiras, né, quinzenalmente às quintas-feiras, das 19 às 21 horas. Então, estão todos convidados a participarem e a integrarem a Frente Negra Gaúcha e virem às plenárias para discutir conosco problemas e questões aí da nossa finalidade e que envolve todo o trabalho aí da instituição. E muito importante mesmo, pessoal, é o nosso próximo evento. Esse foi importantíssimo. O próximo será mega importante também, porque é o evento de oficial da Frente Negra Gaúcha. Então, convidamos a todos para participarem, divulguem nas suas redes sociais. Em breve vai estar no nosso Facebook, podem acessar. Quem está no grupo do WhatsApp da Frente também terá a possibilidade de acessar essas informações e divulgar. Nós temos aí a data prevista para o dia 28/8, vai ser uma sexta-feira. Se ela for alterada, a gente vai comunicar também no Facebook. O horário de transmissão também desse evento, nós estamos cogitando às 19 horas, tá? Para todos os efeitos, ele será virtual e transmitido pelas nossas redes sociais, tá? Helena, por favor, pode passar o próximo. E para quem ainda não tem a camiseta, essa belíssima camiseta aqui, ó, olha a Vanessa lá, tá com a dela também pretinha, linda, maravilhosa. Isso, Frente Negra Gaúcha, pode adquirir a sua, tá? Ainda temos camisetas amarelas e pretas. Quem tiver interesse em estar adquirindo a camiseta da Frente Negra Gaúcha, pode, então, solicitar ali pelo chat do próprio Facebook ou pelo grupo ou amigos e conhecidos que você já tem aí da Frente Negra Gaúcha. Bom, e para encerrar, nós, mais uma vez, enquanto instituição, agradecemos a presença de todos. Esta foi a nossa primeira webinar. Teremos outras com outras temáticas. Agradecemos mais uma vez a Cláudia pela belíssima exposição, pelos problemas e debates levantados, a Vanessa, o nosso presidente estar fazendo este evento, João, e a todos os diretores da Frente Negra que contribuíram e colaboraram, e aos membros e integrantes também desta belíssima instituição que nasce aí com uma finalidade potente e de termos negros e negros diferentes espaços de poder, né? E mais importante ainda é que os jovens venham e possam vir conosco, né, nessa luta. A Frente Negra Gaúcha está aberta a vocês, jovens, venham participar, venham integrar, venham discutir essas problemáticas, porque nós estamos preocupados, de fato, com o futuro de vocês, dos filhos, dos netos, das próximas gerações. Aliás, isso sempre foi uma prioridade ética dos nossos pais e dos nossos
a voz. Este é um elemento ético da nossa tradição. Vamos valorizá-lo e vamos lutar por ele. E a Frente Negra está aí para potencializar e ajudar nesse trabalho de potencialização dos negros dele. Um bom descanso.